Pessoal, interpretação da lei penal e integração da lei penal, tá? Algumas coisas tem que ficar bem claras aqui. Interpretação da lei penal são várias maneiras e formas que vai ajudar o intérprete, né? O operador do direito, o juiz, né? Vai pegar aquele caso ali e vai interpretar a lei da melhor maneira possível. Integração penal, uma das formas de interpretação da lei penal é a maneira analógica, tá? Só que integração da lei penal, aí já é analogia. Analogia é integração, não é interpretação da lei penal. E isso nós vamos tratar nesse nosso estudo de interpretação e integração da lei penal, tá? Interpretar é tentar buscar o efetivo alcance da norma, o que o legislador quis dizer e o que a norma disse, tá ok? Às vezes tem uma pequena diferença, a intenção do legislador foi criar uma lei em um sentido, mas pela maneira que ele colocou ali, através de projeto de lei, votação, enfim, direito constitucional, isso é outro estudo, ela surgiu, mas com uma interpretação que de repente pode ser a mesma, pode ser diferente, né? E detalhe, os doutrinadores, ou seja, os estudiosos do direito, vão ler e interpretar. Então vai ter uma corrente, vai pensar de uma maneira, outra corrente de outra maneira e outra corrente de outra. Ou seja, hermenêutica, ainda tem esse detalhe, né? Então é por isso que você às vezes vai encontrar na sua doutrina, a doutrina majoritária entende isso, daquela mesma norma, aquela mesma lei. A corrente minoritária entende aquilo. O STJ entende isso. Já o STF entendeu contrariamente, só que o que vale é o STF. Então, quer dizer, eu quero mostrar o seguinte, como é que a feitura, a elaboração de uma lei é importante, para ver se o que o legislador, quando criou a lei, teve uma ideia, um entendimento, e conseguir, quando estrutura a lei, fazer com que a sua mentalidade seja projetada ali, tá? E isso a gente vai tratar agora, fica tranquilo, só estou preparando esse colchão aí, né, para você se deitar, para você ver como é complexo e fascinante o nosso direito penal. Esse é o nosso mundo jurídico, tá? Bom, a interpretação é procurar descobrir aquilo que ela tem a nos dizer com a maior precisão possível. A ideia é essa, a precisão da norma. Bom, segundo Nelson Hungria, mestre em direito penal, ele nos brinda com seu conhecimento dizendo o seguinte: como toda norma jurídica, a norma penal não pode prescindir do processo exegético. Processo exegético, processo de interpretação, tendente a explicar-lhe o verdadeiro sentido, o justo pensamento, a real vontade da norma, a exata razão finalística, a finalidade da lei, que quase nunca devidamente expressos com todas as letras. Durante muito tempo, prevaleceu entre nós a máxima in claris cessat interpretatio, querendo significar que, quando o texto fosse claro o suficiente, não haveria necessidade de interpretação da lei. Contudo, conforme destaca o mestre Manuel Messias Peixinhos, abre aspas, não há norma suficientemente clara que prescinda da interpretação, ou seja, que não precise de interpretação, e que a conclusão sobre a clareza de determinado enunciado normativo é resultado do próprio processo interpretativo. Assim, para decidir se determinado texto é claro ou obscuro, bem como para decidir se determinada controvérsia é contemplada ou não por certa norma, é imprescindível, é necessário, evidentemente, uma operação intelectual. Pois bem, o nome dessa operação é justamente o que se conhece por interpretação. Interpretação da lei. No nosso caso, interpretação da lei penal. E espécies de interpretação. Nós temos a interpretação objetiva, que é a vontade da lei, e a interpretação subjetiva, que é a vontade do legislador, como eu falei no meu preâmbulo, nas minhas primeiras palavras, nas minhas palavras iniciais. Bom, numa primeira abordagem, poderíamos subdividir a interpretação em letra A, objetiva, voluntas legis. Letra B, subjetiva, voluntas legislatores.
Bom, por meio da chamada interpretação objetiva, busca-se descobrir a suposta vontade da lei, da norma, tá? Ao contrário, com a interpretação subjetiva, procura-se alcançar a vontade do legislador. Essa distinção tem sido severamente criticada pela doutrina, principalmente no que diz respeito ao voluntas legislatoris, ou seja, a interpretação subjetiva. Bom, segundo Carbonell Mateu, ele fala o seguinte, abre aspas, se em outros âmbitos do ordenamento pode resultar importante a busca da vontade do legislador, da voluntas legislatoris, a dimensão subjetiva da interpretação no direito penal, em virtude do princípio da legalidade, resulta rechaçável. Não somente hoje é quimérico falar em vontade do legislador como se este fora um único indivíduo, quando o processo legislativo ou de criação das normas abarca um enorme cúmulo de vontades. O que importa não é o que o legislador queria dizer, senão o que efetivamente disse, ou inclusive o que hoje há de ser entendido como o que a lei disse, colocada em confronto com todo o sistema jurídico e social. Fecha aspas. A interpretação pode ser distinguida ainda quanto ao órgão, ou seja, o sujeito que emana, que cria, né? E quanto aos meios que são utilizados para alcançá-la e quanto aos resultados obtidos. A interpretação, no que diz respeito ao sujeito, aquele que faz, que cria, que realiza, pode ser autêntica, ou seja, é aquela que é próxima ao texto legal, pode ser doutrinária, né? Que vem oriunda dos cientistas jurídicos, que são os doutrinadores, e judicial ou jurisprudencial, tá? Vinculante e não vinculante, né? No caso, os aplicadores do direito, que são os juízes, magistrados, beleza? Bom, disse autêntica a interpretação realizada pelo próprio texto da lei. Em determinadas situações, a lei, com a finalidade de espancar quaisquer dúvidas quanto a este ou aquele tema, resolve ela mesma, no seu caput, no seu corpo, na sua estrutura, fazer sua interpretação. A interpretação autêntica ainda pode ser considerada contextual e posterior. Contextual é a interpretação realizada no mesmo momento em que é editado o diploma legal, que se procura interpretar. Como exemplo de interpretação autêntica contextual, podemos citar o artigo 327 do Código Penal, que definiu o conceito de funcionário público, no mesmo instante em que previa no corpo do Código os crimes que, para sua configuração, exigiam especial qualidade, procurando evitar dessa forma outra interpretação tendente a modificar aquilo que realmente se pretendia alcançar. E quando nós estivermos estudando sobre crimes, vamos ver que isso é um crime próprio. Crime próprio por quê? Porque só cabe ao funcionário público, tá? Posterior é a interpretação realizada pela lei depois da edição de um diploma legal anterior. Surge a interpretação autêntica posterior, para afastar qualquer dúvida de interpretação existente quanto a outro diploma legal já editado. Busca-se com isso, como dizia o brilhante mestre Nelson Hungria, a dirimir, a diminuir, a acabar a incerteza ou obscuridade da lei anterior. Tudo isso que a gente está estudando aqui sobre interpretação da lei penal é visando a segurança jurídica, ok? Chegando-se à conclusão de que interpretação autêntica é aquela realizada no corpo da lei editada. Poderíamos atribuir essa modalidade de interpretação à exposição de motivos no nosso código? Absolutamente não. Isso porque, embora seja a exposição de motivos uma justificativa feita pela comissão encarregada de elaborar o projeto, explicando os pontos alterados, bem como a necessidade de ser inovado o nosso ordenamento jurídico, embora nos auxilie a interpretar, a entender o novo texto legal, não é votada pelo Congresso Nacional e nem sancionada pelo Presidente da República. Já René Ariel Dutitz nos diz o seguinte, ainda que a exposição de motivos
que pode acompanhar a proposta legislativa, não é objeto de discussão pela Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, razão pela qual a aprovação do projeto não implica necessariamente na concordância com a natureza e os termos da justificativa apresentada. Assim, não sendo efetivamente uma lei, no caso a exposição de motivos que nós estamos falando aqui, as conclusões e explicações levadas a efeito na exposição de motivos não podem ser consideradas como interpretações autênticas, mas sim doutrinárias. Interpretação doutrinária é aquela realizada pelos estudiosos do direito, os quais, comentando sobre a lei que se pretende interpretar, emitem opiniões pessoais. É a chamada communis opinion doctorum, interpretação doutrinária, interpretação dos estudiosos do direito. A interpretação doutrinária, embora seja extremamente importante para que as falhas e os acertos da lei possam ser apontados, não é de obediência obrigatória. É um suporte, entre aspas, um suporte técnico. Interpretação judicial é a realizada pelos aplicadores do direito, ou seja, pelos juízes monocráticos, juízes singulares, juízes de primeiro grau ou de primeira instância, tá? E magistrados que compõem os tribunais. Aí já subiu, né? Você tem o juiz de primeira instância, o juizado de segunda instância e tribunais superiores, tá? Por intermédio de suas decisões, os magistrados tornam a lei viva, aplicando-a na solução dos casos concretos que lhes são apresentados. Juiz de primeiro grau, juiz singular, né? Juiz monocrático, sozinho, primeira instância, segunda instância, aí já é um colegiado, tribunais, tá? E aí vai subindo até a última instância, que é o STF. Bom, deve ser ressaltado, contudo, que somente devemos falar em interpretação judicial ou jurisprudencial, jurisprudência, decisões reiteradas, ou seja, decisões uniformes nos tribunais, tá? Dos nossos tribunais, tá? Com relação àquela, bom, somente devemos falar em interpretação judicial ou jurisprudencial com relação àquela que é levada a efeito intra-autos. O que quer dizer isso, intra-autos? Sempre no bojo de um processo judicial. Se ministro do STF ou ministro do STJ emitem suas opiniões, interpretando a lei penal em palestras, congressos, etc., jamais poderemos considerar esse tipo de interpretação como de natureza judicial. O que quer dizer é o seguinte, só no contexto de um processo, nos autos do processo, tá ok? Em suma, somente a interpretação para a aplicação de uma lei feita nos autos de um processo é que pode ser considerada judicial. Caso contrário, mesmo que seja procedida pela maior autoridade judiciária, se for realizada extra autos, fora do processo, sendo documentada, será uma interpretação doutrinária. No conceito de interpretação judicial ou jurisprudencial, podemos incluir as chamadas súmulas, que traduzem as decisões reiteradas de um tribunal sobre determinado assunto. As súmulas, mesmo que editadas pelos tribunais superiores, não tinham condão de vincular as atuações dos juízes monocráticos, juízes singulares ou o juízo de primeira instância, tá? Tampouco dos integrantes dos demais tribunais. No entanto, depois da edição da Emenda Constitucional 45 de 2004, a situação foi modificada. Hoje, depois da promulgação da referida Emenda 45 de 2004, podemos subdividir a interpretação judicial como súmula em súmula vinculante e súmula não vinculante. O artigo 103-A e parágrafos acrescentados pela Constituição por intermédio da Emenda 45 cuidam da chamada súmula com efeito vinculante. Dizemos que somente se aplica a súmula vinculante à matéria constitucional. Vamos ler agora o artigo 103-A in verbis, in loco. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, de ofício por conta própria, provocação das partes interessadas, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante, vinculando
todo mundo a esse entendimento, tá? Em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e, inclusive, a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses órgãos judiciários e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre a questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso concreto. De acordo com a determinação constitucional, somente o Supremo Tribunal Federal que poderá editar súmulas com efeito vinculante exclusivamente, ou seja, indelegável. Os demais tribunais, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, ainda poderão continuar a produzir suas súmulas, que, embora traduzam as conclusões a respeito de suas reiteradas decisões sobre o mesmo fato, não vinculam os juízes monocráticos, juízes singulares, tá? Os desembargadores são juízes, mas por trabalhar em tribunal, se auto-intitulam desembargadores, tá? Tem alguma justiça que, não sei se é do trabalho, que adota assim, os juízes, mas a maioria, e mesmo assim o tratamento que se dá ao juiz do tribunal é desembargador, tá? Os desembargadores, ou mesmo os ministros que atuam naquela Corte Superior de Justiça, a ela não se filiam. São as chamadas súmulas persuasivas ou suassórias, dissertando especificamente sobre a possibilidade da edição de súmulas não vinculantes pelo próprio STF. Gustavo Nogueira elenca alguns argumentos favoráveis, dizendo com precisão: primeiro, porque as súmulas já editadas pelo STF não receberam automaticamente o efeito vinculante, inclusive enquanto as súmulas não forem confirmadas por 2/3 dos integrantes do Supremo, ou seja, 8 ministros. Nenhuma delas terá efeito vinculante, conforme dispõe o artigo 8º da Emenda Constitucional 45/2004. As súmulas que não forem confirmadas continuarão servindo como diretriz, como forma de pensamento, para um determinado julgamento. Continuarão apenas tendo o efeito prático de orientar, apontar o órgão julgador a adotar aquele posicionamento, já previsto em súmula, não cabendo, no entanto, a reclamação para anular a decisão judicial, muito menos o ato administrativo. Segundo, porque existem súmulas do STF que não tratam de matéria constitucional e assim não poderão ter efeito vinculante, porque a súmula vinculante está adstrita à matéria constitucional. Tá? Terceiro, porque a súmula pode ser aprovada sem um quórum qualificado previsto no artigo 103-A da Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, de 8 ministros. O regimento interno do STF não foi revogado quando exige maioria absoluta para aprovação da súmula, uma vez que não é incompatível com o novo texto constitucional. A Constituição exige o voto de 8 ministros para aprovação de súmula com efeito vinculante, porém, nada impede que o voto de 6 ministros aprove uma súmula não vinculante, se for proposta a sua revisão e pelo menos 8 ministros concordarem com uma nova redação, passará então a ter efeito vinculante. Quanto aos meios empregados, a interpretação pode ser literal ou gramatical, teleológica ou lógica, sistêmica ou sistemática, histórica, tá? Interpretação literal ou gramatical é aquela que o exegeta, ou seja, aquele que interpreta o texto, se preocupa simplesmente em saber o real e efetivo significado das palavras,
ou seja, sentido literal, ipsis literi, está escrito ali. O intérprete, obrigatoriamente, deve buscar o verdadeiro sentido e alcance das palavras para que possa dar início ao seu trabalho de interpretação. Não se pode, por exemplo, entender o que vem a ser homicídio sem que se conheça o significado da palavra alguém, contido no artigo 121 do Código Penal. Já na interpretação teleológica, o intérprete busca alcançar a finalidade da lei, aquilo ao qual ela se destina a regular. A interpretação lógica ou teleológica consiste na indagação da vontade ou intenção realmente objetivada na lei e para cuja revelação é, muitas vezes, insuficiente a interpretação gramatical. Segundo Jean-Louis Bergel, abre aspas, o método teleológico fundamentado na análise da finalidade da regra no seu objetivo social faz seu espírito prevalecer sobre sua letra, ainda que sacrificando o sentido terminológico das palavras. Quanto analisamos a Lei 8.069 de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos verificar que o legislador criou uma série de tipos penais incriminadores. A pergunta que se faz quando se interpreta esses tipos penais é o seguinte: com que finalidade o legislador criou essas novas infrações penais? Por meio de uma interpretação teleológica ou lógica, conclui-se que essas infrações foram criadas com o fim de proteger as crianças e os adolescentes. Da mesma forma, ou da mesma maneira de ser interpretado o artigo 59 do Código Penal, que nós vamos usar muito esse código na parte da leitura dos artigos. É um artigo muito importante, o artigo 59, cujas circunstâncias judiciais devem ser analisadas com o fim de fixar a pena que seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A interpretação teleológica busca, portanto, os fins propostos pela lei, no nosso caso, lei penal. Com a interpretação sistêmica, o exegeta, o intérprete, analisa o dispositivo legal no sistema no qual ele está contido, ou seja, inserido, e não de forma isolada. Interpretá-lo com os olhos voltados para o todo e não somente para as partes. Norberto Bobbio define a interpretação sistêmica como aquela forma de interpretação que tira os argumentos do pressuposto do que as normas de um ordenamento, ou mais exatamente de uma parte do ordenamento, como o direito particular, o direito privado, o direito penal, constituam uma totalidade ordenada, mesmo que depois se deixe um pouco no vazio o que se deve entender com essa expressão, e, portanto, seja lícito, seja legal esclarecer uma norma deficiente, recorrendo ao chamado espírito do sistema como um todo, mesmo indo contra aquilo que resultaria de uma interpretação meramente literal. A nossa Constituição Federal, a linha D, inciso 38 do seu artigo 5º, dispõe ser reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada a sua competência para julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Suponhamos que alguém, com a finalidade de subtrair coisa alheia, cause dolosamente a morte da vítima para subtrair-lhe o relógio de ouro. Nessa hipótese, deverá o agente ser submetido a julgamento pelo júri, uma vez que, embora com a finalidade de subtração tenha causado dolosamente a morte da vítima, não, pois se interpretarmos sistematicamente o artigo 157, que é roubo, parágrafo 3º do Código Penal, embora tendo a vítima sido morta dolosamente pelo agente, não podemos submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular, uma vez que o artigo 157, parágrafo 3º, está previsto no capítulo 2º do título 2 do Código Penal, que cuida dos crimes contra o patrimônio, é onde se encontra o roubo, roubo, furto. Tá? Assim, pela interpretação sistêmica, conclui-se que o agente praticou um crime contra o patrimônio e não primeiramente contra a pessoa, tá? E não contra a vida em primeiro plano, razão pela qual deverá ser julgado pelo juiz singular, juiz monocrático, e não pelo tribunal do júri. Aí a gente vê a importância da interpretação, no caso concreto, como o exemplo que ele deu.
né? A pessoa roubou a outra e com isso veio a morte. Pô, mas o foco não foi roubar, o foco não foi matar a pessoa, o foco foi roubar. Só que o desenrolar é a mesma coisa do crime de latrocínio. Ah, latrocínio, roubo seguido de morte. Não é bem assim. Roubo cuja consequência pode ter sido a morte, ou não, né? Pode ter, de repente, a tentativa, né? Mas quer dizer, isso são coisas distintas. A ideia do latrocínio o quê? É o roubo. Só que teve como consequência a morte. Então, né? Você não pode dizer decorada, latrocínio, roubo seguido de morte. Não é bem assim. É por isso que não vai para o tribunal do júri. Porque a ideia é o quê? O roubo, o patrimônio. O foco é o patrimônio da pessoa e não a morte. Então, é roubo cuja consequência é a morte. Tá? Então, a interpretação ela tem que ser sistêmica. Por meio da interpretação histórica, o intérprete volta ao passado, ao tempo em que foi editado o diploma que se quer interpretar, buscando os fundamentos de sua criação, o momento pelo qual atravessava a sociedade, o momento histórico daquele momento quando foi criado o nosso código, com vista a entender o motivo pelo qual houve a necessidade de modificação do ordenamento jurídico, facilitando ainda a interpretação de expressões contidas na lei. Quanto aos resultados, a interpretação pode ser declaratória, extensiva ou restritiva. Na interpretação declaratória, o intérprete não amplia nem restringe o seu alcance, mas apenas declara a vontade da lei. Como exemplo, podemos citar o artigo 141, inciso 3 do Código Penal, o qual preceitua que as penas combinadas, aplicadas para os crimes de calúnia, difamação, injúria, crimes contra a honra, serão aumentadas de 1/3 se qualquer dos crimes for praticado na presença de várias pessoas. Interpretando o termo várias, chegamos à conclusão de que o Código exige pelo menos, no mínimo, 3 pessoas. Isso porque, quando a lei se contenta com apenas 2, ela o diz expressamente, tá? Como no artigo 146, parágrafo 1º, utiliza a expressão mais de 3 pessoas. Assim, a interpretação dada ao inciso 3 do artigo 141 é meramente declaratória, pois não ampliamos nem restringimos seu alcance, mas simplesmente declaramos seu conteúdo real. Interpretação restritiva é aquela em que o intérprete diminui, restringe o alcance da lei, uma vez que esta, à primeira vista, disse mais do que efetivamente pretendia dizer, buscando dessa maneira apreender o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro entendimento. Bom, preconiza o inciso 2 do artigo 28 do Código Penal que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. No caso, em tela, esse da embriaguez, embora fazendo menção à embriaguez voluntária ou culposa, negligência, imperícia e imprudência, o artigo não se referiu à chamada embriaguez patológica, uma vez que esta última embriaguez patológica encontra-se abrangida pelo caput do artigo 26 do Código Penal e não pelo artigo 28 do mesmo Código. Dessa maneira, devemos diminuir o alcance da norma contida no inciso 2 do artigo 28 do Código Penal, para dela subtrairmos a sua aplicação, quando for o caso de embriaguez patológica. Ocorre a interpretação extensiva quando, para que se possa conhecer a exata amplitude da lei, o intérprete necessita alargar seu alcance, haja vista ter aquela dito menos do que efetivamente pretendia. A título de raciocínio quando a lei proibiu a bigamia, criando para tanto o crime previsto no artigo 235 do Código Penal, quis de maneira implícita também abranger a poligamia. No caso do delito de perigo de contágio venéreo, tipificado no artigo 130 do Código Penal, a lei incrimina não somente a situação de perigo, a qual é exposta a vítima que mantém relação sexual com alguém que, sabendo-se doente, com ela pratica o ato sexual,
como o próprio dano causado com o contágio. Neste último exemplo, né, do artigo 130, caso de delito de perigo de contágio venéreo, há autores que entendem que, havendo o efetivo contágio, o delito deixa de ser aquele tipificado no artigo 130 e passa a ser o de lesões corporais, não sendo o caso, portanto, de ser realizada uma interpretação extensiva. Esse é o fascínio do direito. Né? Cada corrente de pensamento, se você for ouvir cada um, vai te convencer. Não, isso aqui, não, isso aqui é lesão corporal. Isso aqui não tem nada a ver com interpretação extensiva. Aí você, caramba, cada um, se deixar cada doutrinador falar, expor a sua corrente de pensamento, esse é o fascínio. Por isso que o direito é feito com essa construção. Você constrói o seu próprio direito. Né? Você pega a opinião de A, B, C, D e acaba construindo a sua. Um pouco dessa aqui, um pouco dessa aqui, né? Você mesmo constrói o seu próprio direito. E não um reprodutor, né? A boca da lei, reproduzir o que a lei diz simplesmente. Interpretação analógica. É diferente de analogia. Analogia não é interpretação, tá? É integração do direito. Bom, o legislador, em determinadas passagens do Código Penal, por não poder prever todas as situações que poderiam ocorrer na vida em sociedade e que seriam similares àquelas por ele já elencadas, permitiu expressamente a utilização de um recurso que também amplia o alcance da norma penal, conhecido como interpretação analógica. E eu paro por aqui. Nosso tempo já está esgotando. No outro segmento, a gente vai dando continuidade. Daqui da analógica.